Olá, conectados de plantão, estamos aqui para mais um Oficina Cast, o podcast da Oficina Digital, direto da Casa dos Criativos e Digitais, e hoje com a presença ilustríssima da Cristiane, do Semente do Saber. Então, só pela convidada já dá para dar um like aí, compartilha esse vídeo, vamos falar sobre educação, sobre a crise, Covid, enfim. Dá o like aí, o Nicolas vai rodar a vinheta agora. Obrigado aí pela tua presença aqui, seja bem-vindo na Oficina Digital. Gente, a Cristiane é professora, é mãe, é empresária, ela é proprietária da Escola Semente do Saber, aqui no nosso querido bairro Imperador, aonde é a Casa dos Criativos. Cristiane, conta um pouquinho da tua história, tu é daqui de Castanhal? Sou de Castanhal, né? Moro aqui no Imperador já há 30 anos. Nós somos uns dos pioneiros também aqui no Imperador. E como você falou, acumulamos várias funções, né? Somos mãe, somos professora, diretora, empreendedora e nesse momento dribladora da crise. Dribladora da crise, show de bola. Dribladora da crise. E tem que saber driblar, né, Cristiane? Estamos aprendendo. Nós não estávamos preparados para ela, mas estamos aprendendo e até aqui temos tido forças, né, para continuar. Graças a Deus. Graças E a vamos Deus. continuar. Cristiane, você é uma guerreira, né? Eu tenho falado e testemunhado dessa sua luta aqui no Semente, né? E interessante, né, Cristiane? Antes de passar para alguns tópicos, quando a gente fala professora, mãe, empresária, né? E trabalhar com criança não é fácil, né? Não é Eu não sei fácil. como é que consegue, viu? É assim, algumas pessoas dizem assim, se eu tenho hoje 46 anos e a escola já tem 25. Ou Nossa. seja, desde os meus 21 anos eu estou à frente dessa escola. Então, quer dizer, uma jovem com 21 anos, em vez de estar embalada, estar curtindo, estar se divertindo, Já ela tava. optou, né, em deixar isso de lado e realizar um sonho. Junto com mais duas irmãs minhas, nós realizamos um sonho que era montar uma escola. Né? Uma escola que a princípio era só de reforço. Né? Começou com reforço escolar. Reforço escolar no pátio da casa do meu pai, que ele fez um puxadinho e colocamos 6 alunos. Sempre foi lá no endereço, foi? Não, a princípio começou na casa do meu pai, né, que é na mesma Barão de Cametá, e nós colocamos uma plaquinha assim bem simples, humilde, leciona-se reforço, do primeiro à quarta série. E nós percebemos que aquilo começou a dar certo, sabe, Denis? Começou a dar certo, o papai era dentro da casa dele, depois ele resolveu fazer um pátio e ele já preparou pra gente. E no outro ano, quando a gente foi trabalhando, já tínhamos 30 alunos de Nossa, reforço uma e sala de já tinha aula uma já. sala de aula. Os pais já elogiavam muito nosso trabalho e eles até que surgiu assim, os próprios pais. Mas aí lá você já era professora, obviamente. Eu já era formada em magistério, no Mas caso. já atuava na rede pública em algum lugar? Não, eu só dava aulas em escolas particulares, né, aqui em Castanhal. E só que eu já fazia faculdade em Belém, eu fazia todo esse me desdobrava entre o sonho e cursar uma faculdade em Belém e vir para cá e manter e levar para frente, né? E era teu sonho ter uma escola, ou não? Eu A brincava de princípio não. escolinha. É? Eu brincava de escolinha. Minha brincadeira era de ser professora. Aos 16 anos eu me formei, né, no IEP em Belém. Eu me formei em magistério. Eu já tinha Formou, tido uma primeira experiência formou com cedo, né? 15 anos eu já era professora, já dava aula em escolinhas, né, assim, dando aula de educação infantil. Aos 16 anos eu terminei, né, o magistério, o antigo magistério. Isso me deu que eu poderia dar aula, lecionar até a quarta série antes, né? E eu fui, quando eu estava com 21 anos, já tinha sido aprovada no vestibular, estava cursando a faculdade, e eu ficava aqui, nós resolvemos montar. Né? E como eu estava falando, aquilo foi crescendo, os pais pediram, aí veio a primeira casinha comprada, né, com dinheiro emprestado do meu Oh, irmão. legal. Ele fez um empréstimo e nos emprestou, nós compramos uma casinha onde é hoje, né, que é na esquina na Rondônia, e nós compramos o nosso primeiro terreno. Né? E daí começou. Foi deslanchando, Foi. né? Não vou te dizer que nós pensamos em desistir várias vezes, claro.
que as dificuldades, a falta de recurso, nós muito humildes, de família muito humilde, nós não tínhamos como investir. Então surgiu a ideia, nós fazíamos promoções, festas, né? Fazíamos bingos, rifas, festas juninas, e a cada festa a gente ia construindo uma sala, para você ver como dava certo. Né? E as pessoas sempre acreditando e confiando muito no Semente do Saber. Então foi um nome assim de uma Já tinha esse nome, já era esse nome foi o primeiro e foi pegou. Foi o primeiro, Centro Educacional Semente do Saber. Então já foi pensado, né? Aí minhas duas irmãs eram minhas sócias. Depois, com o tempo, elas saíram, né? Abandonaram o barco porque diziam que não tinha futuro, né? Que a gente só trabalhava e nós não conseguíamos tirar nada, assim, na verdade. Só no máximo para reinvestir no negócio. Só reinvestir. Então, assim, nós tínhamos de ter os recursos. Então, assim, eu sempre jovem, né? Como eu te falei, eu comecei aos 21 anos. 22, 23, então aquela coisa, eu não podia comprar um sapato novo, uma roupa nova, porque eu pensava, se eu comprar essa roupa para mim, se eu gastar alguma coisa, eu vou deixar de investir na escola. Então eu prefiro comprar cimento, areia, tijolo, né? E fui fazendo. Então a cada festa junina, né, que acontecia logicamente em junho, nós construímos em julho alguma coisinha. E com isso eu estou há 25 anos sem tirar férias. Nossa! Eu passei 9, quase... Eu tenho 25 anos que eu não tiro férias em julho, porque todo julho eu invento alguma coisa para fazer no Semente do Saber. Então, alguém diz assim, como conseguiu? Hoje eu olho para trás e vejo assim, Denis, eu não me arrependo, né? Eu não me arrependo do que eu fiz. Talvez eu tenha sido intensa demais, isso é verdade. Né? Mas assim, eu construí minha família, tenho os meus filhos, tenho a minha casa e hoje eu vejo assim, um legado. E tudo valeu a pena, né? Valeu sim, porque tudo sempre vale a pena. Muito vale a pena. E Cristiane, e sobre, cara, a gente está vivendo um momento assim, divisor de águas, né? Penso que desde quando você começou até hoje, todas essas labutas da vida, essas dificuldades, né? E hoje uma situação diferente e a gente, né, como empresário, se preocupa, né? E muito mais o dono, vou falar dono de escola, que eu não gosto de usar os termos, vamos falar logo o dono, né? Então, como dono de escola, né? E é um desafio muito grande da escola, né, em meio a essa pandemia, né? Se manter de pé, né? Muitas, infelizmente, não conseguiram. É uma pena, porque nós vivemos num país onde a educação ela não é prioridade dos governantes, né? E aqueles que têm o mínimo de condições, eles optam em pagar para o filho estudar numa escola particular por acreditar que seja um ensino de melhor qualidade, tá? Então, sobreviver a 2020 foi desafiante, né? Sobreviver ao 2020 e chegar de pé ao 2021 continuando imersos ainda a esta pandemia. Que ainda não parou, né? Não parou, e o trabalho assim cada vez mais intenso, as cobranças muito intensas, né? Nós tivemos assim, hoje está fazendo 18 de março, um mês que nós paramos as atividades no ano passado, em que fomos convocados, pegos de surpresa, né, pelos órgãos de vigilância sanitária do nosso município, para nos avisar que iríamos parar por tempo indeterminado. Aí, como é que chegou essa notícia para você? Foi um balde de água? Porque já era um ano difícil, né? Quando a gente pensava em retomada e tal, e aí chega um balde de água fria desse. Assim, muito se fala em se reinventar em meio à pandemia, né? Mas assim, é um pouco complicado falar um pouco de se reinventar, mas todo mundo vai, né? É difícil, porque é algo que você, né, tem que fazer para ontem. Assim, teve uma espécie de se reinventar. Como é que vocês fizeram para se reinventar? Porque eu fico pensando isso. O prefixo reinventar significa que você vai inventar uma coisa. Agora, como é que eu vou me reinventar se eu nunca tinha inventado? Se nós nunca tínhamos trabalhado da modalidade remota, o EAD, seria o EAD. No início, a princípio, se falar, depois apareceu
a nomenclatura remota. O que é dar aula remota? Como era trabalhar com os professores? As ferramentas. As ferramentas, como fazer se o pai não tem acesso à internet, a criança, a educação infantil, como ela vai ter aula EAD? Como é que a mãe vai dar aula? A mãe vai se tornar pedagoga, a mãe vai se tornar professora de matemática, de português, de geografia. Os pais se tornaram protagonistas nesse momento e os professores tendo de se esmerar e a escola precisando dar suporte para não fechar. Né? Aí com isso chegou, como eu te falei há um ano atrás, chegou a notícia, fecha hoje. Não disseram fecha daqui a um mês, não disseram fecha hoje. Né? Nós reuniram de manhã e mandaram chegar na escola e dizer, tá fechado, e só começa a mandar aula para casa. Dei um jeito de vocês. Quer dizer, foi algo assim terrível. Chegou assim nas nossas cabeças, eu creio até mesmo das escolas que são maiores, mais bem equipadas, passaram pela mesma situação. Tanto é que nós passamos 15 dias tentando nos reinventar. Né? Passamos 15 dias trabalhando, lutando, conversando, nos organizando para começarmos a oferecer as atividades e as aulas, né? Construir alguma maneira de continuar, que a educação não parasse. E nós passamos assim parados 6 meses. 6 meses. 6 meses. Mas ficou parado, mas assim... Parado presencialmente. Presencialmente. Mas então vamos dar um rezinho aqui, só para entender. Fecha tudo, fechou, e vamos usar o termo reinventar. E aí, para mandar essas atividades para os alunos, foi tendo ideia, quem foi que foi? Não, vamos usar aqui o Gmail, vamos usar aqui o WhatsApp, vamos usar a lista de transmissão. Como é que foi essa dinâmica, um pouco assim, resumido? Tudo isso aí caiu na costa de quem? Do diretor. Então, a direção das escolas, nós tivemos de pensar, de articular e repassar. Porque a equipe, na verdade, ficou nos olhando e dizendo assim, e agora? O que nós vamos fazer? Que ferramentas utilizar? Como é que eu gravo? Os primeiros vídeos que foram postados através dos canais de YouTube, ficaram horríveis. Eram vídeos extremamente caseiros mesmo, sem nenhum tipo de recurso, os professores falando de maneira muito nervosos, E depois, hoje nós olhamos há um ano e quando nós vemos hoje a qualidade dos vídeos, das aulas, os professores já se expressam, a gente vê quando nós evoluímos também. A qualidade dos materiais. Porque a gente pode até achar que, não, o professor ele dá aula ali para 30 alunos, não sei, digamos. Mas se ele for ficar sozinho, ele e a câmera já muda. Já mudou totalmente. Eu sei o que é isso. Ele ficou envergonhado, ele ficou sabendo que aquela gravação, que aquela aula iria cair no YouTube, iria ser compartilhado aquele link e outras pessoas iriam visualizar. A imagem dele seria muito compartilhada, né? E, então ele seria avaliado não só pelos alunos dele, mas sim por toda uma sociedade que iria cobrar uma qualidade. Então, como você falou, e aí, desse momento, fecha tudo, aí o pai chega, eu não quero essa aula, eu não aceito isso, eu quero cancelar a matrícula do meu filho, eu vou tirar meu filho da escola, e você diz, e agora? Eu vou falir, eu vou fechar, porque eu não tenho meu cliente, porque é o meu cliente quem sustenta, e o meu cliente paga por aula presencial, ele quer ter um local onde deixar o filho dele, porque ele vai trabalhar, e ele quer que a professora dê aula, porque ele não é formado em pedagogia, ele não é licenciado, então o pai, ele quer isso. E quando nós tivemos de convencer o nosso pai de que ele precisava deixar o filho e que seria melhor para ele deixar o filho matriculado e pagando para dar aula em casa, o professor ministrando, ajudando aqui, dando suporte, mas o pai é que tinha de colocar o menino para sentar, para fazer a tarefinha, era o pai que tinha de fazer. Então foi um trabalho assim muito árduo. É árduo para todo mundo, né? Imagina, assim, a gente via muito meme na internet da mãe, né, brigando, olha, não aguento mais dar aula pro meu filho. A gente acha graça de alguns pontos, mas assim, se a gente analisar, todo mundo tem que se reinventar, né? Assim, o pai tinha que falar, opa, tinha que ter aquela consciência. Eu sei que muitos não têm, né? Mas assim, quem está assistindo esse vídeo, é importante, você que é pai, ter a consciência de falar, ei, tem professores, diretores, tem muita gente que depende do seu trabalho para se manter, né?
Então, você que é pai, tiver uma. Acho que a primeira opção não é cancelar e nem tirar o filho da escola. Assim, se você pensar como comunidade como um todo, né, muda o conceito, né? Assim, porque todo mundo teve que se esforçar. O Se professor tem que se esforçar. esforçar para gravar, né? De se organizar. O pai tem que se esforçar para ensinar, para Ajudar. receber. Aí, assim, mas é uma loucura, porque aí só tem um celular às vezes em casa, só tem um da mãe, a mãe foi trabalhar quando voltou. Aí é complicado. Eu, Denis, é assim, foi difícil, está sendo difícil para todos, né? Para todos. E essa consciência, como você falou, das pessoas que se manteram fiéis ali, pagando todos os meses, dizendo assim, não. E tinha paizinho que dizia dessa forma, chegava lá para pagar a mensalidade, então quando estava em totalmente lockdown, então fechado, eles faziam transferências bancárias, né? Pediam boletos, eles iam até, às vezes até na minha casa, para ver como a gente mora no bairro, que uhum, todo mundo se todo mundo conhece, aquela, conhece. conhece. Aí eles batiam lá na minha casa e diziam assim, né, eu vim pagar porque a professora do meu filho é muito legal e eu quero que ela receba o salário dela. E tinha uns pais que ainda me perguntavam, assim, era engraçado. A senhora tá pagando ele direitinho? Quer dizer, a preocupação, o cuidado Com o com o próximo. outro, com o É. próximo, né? E se não estou sim, e eles tinham pai que perguntava ao professor no PV, vocês estão recebendo? É porque eu só pago se vocês estiverem recebendo. Não, a diretora paga a gente, né, direitinho, então estamos com os salários e dizem, então havia essa fidelidade. E eu agradeço muito a esses pais, né, que ficaram com a gente. Nós perdemos assim 30% dos nossos alunos no ano passado. Nós tivemos uma perda assim de existência, né? Praticamente foi dizimada toda a educação infantil, porque o pai não vai manter o filho Uhum. numa educação infantil se não tá indo para a escola. Então, 30% do nosso alunado nós perdemos. Então, todo aquele crescimento que eu tinha tido de um ano para o outro, ele estagnou. Então, tudo aquilo assim que eu sempre dizia, as meninas riam, nós fazíamos assim umas comparações. Esse ano é o ano da colheita. 2020 vai ser o ano da colheita, porque a gente teve um crescimento muito grande da instituição. Quando chega, vem a pandemia e nos puxa o tapete, caímos de novo. Tira o 30% que nós tínhamos crescido, nós voltamos para a estaca zero. Nossa, 30%. 30%. Imagina isso, 30% dentro de uma empresa e você imagina 65% de inadimplência dentro de uma empresa. Da tua renda ser 60% cortada, 65% cortada quando eu via. Aí o sistema aparecendo em vermelho, assim, quando eu olhava. Aí, como diz o meu irmão, hoje o chá da noite do empresário hoje são um comprimido de Rivotril. Ele, ele diz, né, diz que vocês estão virando os chefes do Rivotril. Eu não cheguei ao estágio do Rivotril, Muita mas gente chegou, né? muita gente chegou ao suicídio, alguns até, Nossa, infelizmente, é né, lamentável. entraram em depressão profunda por conta, porque você ganhar é muito bom, mas quando você vê perder, você vê um sonho fechado, é complicado. Cristian, teve algum incentivo do governo, folha de pagamento, que dava para se aproveitar ou dar, ou é difícil, ou não pensaram muito em políticas para a área? Igual a gente começou já falando, a gente sabe que a educação é deficitária, muito mais por falta de políticas, né, para a Isso, educação, né? isso sim. Houve, né, muito do que foi que nos manteve de pé também é a questão dos funcionários que foram receber o auxílio, Uhum, né, do governo. Eu coloquei eles para receber o auxílio, então a folha de pagamento ela diminuiu, né, e houve também um contrato, um combinado entre as partes, entre funcionários e direção, em que houvesse também uma diminuição do salário. Eles uhum, aceitaram, né, porque para não perder é melhor eu ter menos, mas eu ter sim. garantido. Isso foi também foi um grande divisor de águas, tá? Isso aí, essa questão de, mas assim, nada de muito grande, muito faraônico, quer dizer, foi uma pena ver a quantidade de escolas que fecharam por falta de incentivo, né? Muito se prometeu do governo, né, do Pará, que iria nos ajudar. Ele prometeu, inclusive chegou até a alardear que iria dar incentivos, mas não houve esse incentivo, a não ser do governo federal, que houve realmente o Uhum. auxílio, né? O auxílio, e que os funcionários que estavam devidamente com suas carteiras assinadas, eles receberam pelo governo. Então, assim, foi muito boa ajuda. Né? Foi muito bom ajuda, sim. Isso aí a gente é inegável. Porém, nós nos sentimos muitas vezes largados, sozinhos, né? E tendo de tomar não o Rivotril, mas um chazinho calmante para poder dormir, porque nós não sabíamos o outro dia como seria.
E é legal, assim, em meio a isso, eu ia falar que é legal, mas assim, em meio a isso, é muito bom a gente ver que as partes se entenderam, né? Tipo, no teu negócio, então, no Semente, professor entendeu direção, direção entendeu professor, todo Professor, mundo teve que dar as mãos para poder ir embora, né? E caminhar isso. junto, né? Porque veio à tona aquele ditado popular que meio que é melhor um pássaro na mão que dois Dois voando. voando, é isso aí. Era mais ou menos assim o meu discurso. Eu dizia, olha, vocês têm esse pouco garantido, tá aqui, eu sei que não é o que nós deveríamos. Então, assim, nós chegamos até a pedir aqui para os criativos digitais que nos ajudaram com cesta básica também. Fizemos doações de cesta Uhum. básica para funcionário, conseguimos algumas cestas com algumas pessoas. Então, se estava com mais de vez, a gente já chegava com o funcionário, olha, tá aqui teu salário, mas tá aqui mais uma cesta. Quer Uhum. dizer, aquilo já foi agradando a pessoa, aquela que estava com maior dificuldade, a gente dividia, né? Na nossa renda, nós fomos dividindo. E assim, a gente passou. Tinha também, como você falou nos memes, e tinha um que dizia assim: a tempestade está igual para todo mundo, porém cada um está passando uma embarcação diferente. Uhum. Alguns estão de popopô, outros estão de iate. Eu posso te dizer que eu estava naqueles barquinhos bem pequenininhos, Quase água entrando, água entrando e eu já tirando com tirando, balde. desculpa, eu tirando com o balde. Muitas vezes eu me sentia assim. Se eu seria hipócrita se eu não dissesse que eu tive vontade de desistir, sim, me deu vontade de parar, sim, sabe? E porque às vezes ficou tão difícil, né? Como muitas pessoas ficou tão difícil, você vê um sonho assim de 20 e poucos anos da tua vida, tu imagina, poxa, eu deixei de passear, eu deixei de viajar, eu hoje eu tenho 46 anos, mas às vezes tem gente que pensa que eu tenho até mais, porque a gente há um envelhecimento por causa da questão da preocupação e você se vê tendo de fechar, falir. A falência, ela é um estágio assim muito, eu creio que quem passou por ela deve saber, você deve entender, é um sentimento muito ruim. Você ter de parar, estagnar um sonho, é algo que foi castrado de ti. Né? E hoje, em 2021, nós tínhamos todas as previsões de que seria diferente, mas estamos lá, estamos trabalhando com muitas dificuldades ainda, porque a pandemia, estamos no meio de uma pandemia ainda, mas já estamos, não estamos preparados, mas estamos pelo menos mais armados, Uhum. né? Já estamos Deu mais para armados. se armar. A gente aprendeu muito em pouco tempo, não foi? Isso. Foi, olha, essa pandemia nos ensinou muita coisa. Hoje nós já conseguimos pensar no plano A, B e C rapidinho, Uhum. né? Porque se acontecer isso, temos isso, então, Exatamente. e como você falou, e tudo isso tem de ter um gestor, uma mente pensando, e Uhum. essa mente está aqui. Essa que tem de pensar e dar as respostas, porque para cada segmento que fica te cobrando respostas. E a pandemia a gente achou que ia dar tinha dado uma trégua, não sei se teve esse sentimento, mas assim, a gente imaginou que ela pudesse, agora parece que tem voltado algumas coisas, lockdown aí já por Belém, nós estamos aqui próximo a Belém, Isso. né? É, mas já o plano B, o C, o D, o Y já está no Z e já está Já está articulado. articulado, Se, né? se, se Se chegar, tiver chegar, lockdown novamente. eu só espero, sinceramente, Denis, que não seja como o ano passado, que eles nos disseram que nós iríamos parar por 15 dias e nós paramos por 6 meses. Tivemos de sobreviver. Havia donos de escola que nas reuniões nós saíamos chorando, um consolando o outro. Né? Alguém dizendo, eu já vendi imóvel, eu já vendi automóvel, eu já vendi para poder pagar minha folha, pagar meu aluguel, porque eu não suportava mais. Quer dizer, se parar, se precisar fazer essa parada, por questão de lockdown, né, porque é uma questão de saúde, do bem, do coletivo, que nós também pensamos, claro, em primeiro lugar, a vida, Lógico. né, dos nossos alunos, principalmente dos funcionários, né, nós temos de preservar vidas. Então, se vier, que se for 15 dias, paremos todos por 15 dias, vamos respirar, vamos nos aquietar, vamos ficar em casa, mas nós já estamos preparados, né? Até mesmo para os embates dos pais, porque há aqueles pais que mesmo sabendo, Denis, que nós estamos em meio a uma pandemia, que é aqueles que não, parece que não acreditam, né, na doença, ou então que está aí e querem nos culpar pela parada.
Ah, isso é entendeu? um absurdo, né? É absurdo. Chegamos a ouvir absurdos, né? Absurdos. E hoje, quando um pai procura a instituição, ele já diz, mas o meu filho vai ter aula todos os dias, não vai? A senhora me garante? Eu digo, não, eu não te garanto. Eu te garanto que, por enquanto, estamos tendo aula Todos os todos dias. os dias. Porém, se houver um decreto, se houver uma ordem superior, nós teremos de parar, tá? Nós teremos de parar. Mas, a partir dos 4 anos de idade, é obrigatório que a criança esteja matriculada, né? Então, o paizinho, isso é um direito da criança e um dever da família matricular a criança a partir dos 4 anos de idade, até os 17. Então, o pai sabendo dessa obrigatoriedade, ele já vai ter um outro olhar. Não, meu filho precisa estar atrelado a uma instituição. E, Cristiano, interessante, falando sobre essa questão de construir o sonho, né? A gente leva um tempo. Você falou aí da sua trajetória, veio de lá para cá, muita luta e tudo mais. E assim, demora tantos anos para a gente construir e para ir abaixo é muito pouco tempo, né? É muito rápido, né? Assim, mas você não acredita, eu acredito, né? Mas assim, a pergunta é, foi um momento de tapa na cara, de falar assim, eu precisava estar mais preparado, eu precisava estar com o meu, sei lá, um meu site, não sei, o meu um EAD, alguma a minha plataforma de curso, que Isso. eu tenho muitas hoje aí que te dá um suporte e tudo mais fácil, mais acessível, É, mais fácil. Foi um tapa na cara também para algumas situações como essa, assim, de estar mais estruturado como. estruturado. Isso. Foi assim, porque na verdade a gente se acomoda. Ninguém imaginaria que isso iria acontecer, né? Então, como você falou, nós fomos pegos de surpresa e nós nos deu uma sacudida. Nós precisamos modernizar, nós precisamos correr atrás, né, de fazer algo. Só que aí, na questão da plataforma, nós engasgamos numa situação muito importante e delicada. É a questão da acessibilidade de todos, que não é ainda, entendeu? A Uhum. questão do acesso um provedor de internet de qualidade, né? Se hoje nós conversarmos, assim, nós tivermos 30 pessoas conversando, você perguntar quem tem acesso a uma internet de qualidade, talvez ali 15 diga que tem, e a maioria vai dizer, e os outros 15 vão dizer, não, eu não tenho, então coloco o crédito para ter meus dados móveis, entendeu? Uhum. Aí isso já faz com que a gente recue em algumas situações, porque nós também não podemos ser, né, acusados de estar discriminando o aluno que não tem aquele Entendi. acesso. Aquele Verdade. que não tem o escritório, que não tem o notebook, porque há crianças que os pais construíram um verdadeiro aparato, né? Pagou a professora particular, tinha um notebook, tinha uma internet, a criança estava com todos os livros montados, os pais às vezes faziam aquela fotinha e mandavam, colocavam nos grupos, e alguma mãezinha dizia assim, eu não queria que ele fizesse isso, o pai fizesse isso, porque o meu filho não tem tudo isso em casa, ele fica me Dessa cobrando, a estrutura, né? estrutura toda, e fica chato. E a Eu gente disse, sabe que é caro, principalmente agora, né? Um agora, aparelho, os smartphones, tudo mais isso. aumentou. É você comprar um notebook. Eu vou dizer para um paizinho que está fazendo todo um sacrifício para manter o filho dele na escola pública. Não, o senhor tem de comprar um notebook para o seu filho, porque a partir de agora as aulas vão ser online através da plataforma tal. E você, se ele não tiver naquele momento na aula, ele vai pegar a falta. Aí o paizinho vai dizer assim: então, eu não vou poder manter meu filho aqui nessa escola Uhum. porque eu não tenho condições de ter uma aula presencial. Tem de ser online ali, ao vivo. Por quê? Porque eu saio de casa, levo o celular para o trabalho. Quando eu chego às 18 horas é que eu vou dar o celular para o meu filho assistir a aula. Cara, vocês tiveram que ser muito flexível, né? Muito. E humanos, flexíveis. E a questão da empatia, que eu batalho nessa palavra o tempo todo com os professores. Vamos exercitar a empatia. Eu creio que foi o ano passado e esse ano. Essa é a verdade. Essa é a palavra, né? Nós vimos muito essa palavra, é reinventar e a empatia. Vamos ter empatia, olhar, se colocar no lugar do outro, né? Ver que o outro não tem a mesma situação que eu tenho, que eu posso oferecer para o meu filho, então eu tenho de pensar nesse aqui, na classe A, na classe B, na classe C, eu tenho de pensar em todos, porque eles são todos, têm de ser atendidos todos da mesma maneira, né? Legal, muito show. Assim, eu falo com a Lani até que assim, a Cristiane ela é um exemplo de superação porque a gente
conhece e sabe como é o mercado. Assim, para alguns mercados, por exemplo, para o nosso, nós tivemos foi um momento crescente, porque todo mundo estava atrás do digital e a gente, assim, superou as nossas expectativas, né? Mas, assim, alguns mercados cresceram, não tenha dúvida. Outros encolheram. Supermercado vendendo mais do que tudo, mas, assim, outros, como a educação, né, escola, a gente sabe que foi Encolheu. complicado. Restaurante foi complicado. Nem tanto, mas algumas casas que funcionam à noite e tudo mais, foi para o delivery, enfim. Mas assim, a educação foi complicada, né? Está sendo complicado, né? Eu ouço relatos de pais que tiraram o filho e perdeu aquele ano, Perdeu não o tinha ano. problema. Tipo, melhor perder o Do ano que do que perder a pegar. É vida. isso. Esse discurso ele é bem é, a gente nós escutamos bastante esse discurso. É melhor perder o ano do que perder a vida. Não, dá para conciliar a vida e o ano, Uhum. né? Dá para conciliar o ano letivo porque a criança também ficar fora do ambiente ou então ficar fora de totalmente uma vida ociosa também, isso é muito prejudicial para a saúde da criança. Né? E você falou aí em superação, eu sempre falo para os meus alunos, porque eu também sou professora de escola pública, né? Além de ser diretora, como você disse, a dona da escola Semente do Saber, sou a diretora de lá, eu sou professora de escola pública, né? Eu sou concursada já da escola do governo, né? Então eu ministro aulas. Então, alguns alunos que me veem, às vezes, nas redes sociais, em algum canal que a gente faz uma propaganda, dizem, professora, por que a senhora ainda dá aula? A senhora não precisa mais dar aula porque a senhora tem um negócio, né? E pelo visto a sua escola, todo mundo já sabe o nome que foi conhecida. Eu agradeço muito a Deus por isso, né? Pelo nome da escola já está divulgado. Só eu digo assim, não, é meu prazer estar aqui. Eu estou aqui por prazer. Né? Eu amo dar aula, eu gosto de estar nas escolas públicas ali trabalhando com aquela população, com aquele tipo de, com aquele público, né, que é da escola pública. E eu falo para meus alunos, professora, e aí, vocês andam, eles falam assim, vocês andam tudo de carrão, né, professor, anda tudo de carrão. Eu disse, você não queira saber quantas faxinas eu já fiz. Como eu era diarista em Belém para terminar minha faculdade. Então as minhas irmãs ficaram tomando de conta do semente aqui, enquanto eu fui terminar minha faculdade. Então eu vinha final de semana, via como é que estava, eu ficava correndo Belém, Castanhal, e eu fazia diárias em Belém. Né? Eu era empregada doméstica em Belém para poder me manter terminando o meu curso, porque minha família não tinha condições de fazer, que há 25 eu me formei, em 99 eu terminei minha faculdade. Entendeu? Então, a esse tempo todinho aí atrás, não era normal um filho de pobre, de família de pobre, estar fazendo faculdade em Belém. Né? Isso era uma Já é, coisa né? federal, Universidade Federal do Pará, onde eu fiz o meu curso, então não era muito normal. Então, o que eu poderia fazer para me manter em Belém? Eu fui trabalhar, né, nas casas de família fazendo diárias. Eu morava de favor, que eu limpava uma casa e ali pedi para morar, e eu saía para fazer faxinas nas outras casas. Né? Lavava roupa. E eu não tenho vergonha de contar isso. Quando eu conto isso para os alunos, né? Para as alunas que pensam que tudo na vida são flores, eu disse, olha, você não sabe da história de cada um de nós, de superação. E é interessante que essa questão de falar, anda tudo de carrão, né? Meu amigo, depois que passa por uma história dessa, tinha que andar era de BMW, de chofé com motorista O particular. carrão é o mínimo, né? E outra, você que tem esse pensamento ruim, né? Fica ligado aí, porque parcelar um carro é fácil. Professor, é muito fácil, né? Comprar, né? E a carnê que tem com a Bíblia, que eu digo, a Pois Bíblia imensa é, para pagar depois do ninguém sabe como financiamento. é. Porque ninguém sabe do sufoco que a gente passa. Não, então É, depois de uma história dessa tinha que andar era mesmo de BMW, no mínimo. e, Mas e vamos assim, chegar lá. às vezes, um dia desse eu tava conversando à noite com os meus filhos, né? E eu fritei um ovo, peguei um pão de hambúrguer, um ovo, peguei uma rodela de tomate. Aí eu coloquei, né? Aí eu disse, que é isso, mãe? Um deles me perguntou. Eu disse, eu tô lembrando do tempo que todo dia, esse era o meu jantar. Todo dia, de segunda a sexta, eu comia. Eu tinha de ter o dinheiro, eu tinha um ovo, pegava o tomate, repartia, né? Que eu tinha uma fatia de tomate, um ovo frito e um pão de hambúrguer que eu comprava quando eu vinha da faculdade, porque era só o que dava para comer.
né? E eu morava no Pará, em Belém, então assim, numa situação bem, bem ruim, muito, muito, muito. Quer dizer, hoje, quando eu olho para trás, assim, a gente sorri, mas eu chorei muito na Ah, época, né? Eu chorei muito. Mas assim, e o preconceito de ter uhum. depois, assim, a gente já estruturou, eu formei, eu vim embora aqui para Castanhal, depois de ter um negócio no bairro. Nós éramos chamados, sabe como? De caixinha de fósforo. Centro Educacional Caixinha de Fósforo, porque eram só duas salinhas. Lá na esquina da Rondônia, eram duas salinhas, eu tenho as fotos que provam, nós tínhamos 35 alunos, aluninhos, aí duas salinhas que o meu irmão me ajudou, e quando chovia, a água alagava, eu tinha que trazer os meninos no colo, a gente arregaçava a calça, tirava os bichinhos de dentro da salinha, né, que era só dois compartimentos no colo, né, e alguém passava e ficava rindo, e dizia, olha, parece uma caixa de fósforo. Aí hoje, quando alguém vê o prédio, né, que já chegamos, graças a Deus, para honra e glória do nome de Jesus, nós chegamos ao outro lado da rua, né, Tá grande o e negócio. grande, e nós estamos construindo Quadra. mais quadras, já que fizemos de altos e baixos, estamos construindo mais salas, já estamos saindo para Rondônia. Quando alguém olha, aí diz assim, olha a caixinha de fósforo, né? Chamavam Como de ficou? caixinha de fósforo. Eu tinha, há momentos que eu me aborrecia com esse nome, né? Que eles ficavam zombando, e hoje não. E hoje eu olho assim, alguém diz assim, quando eu falo, eu sou do Imperador, como é o nome da escola? Assim, Semente do Saber, quer dizer, hoje É. alguém já disse, é o Semente do Saber, não chamo mais de escolinha. Mas falando de um pão com ovo e tomate, não é nada mal, né? Para hoje, é uma boa pedida aí. Pão, olha, e Denis uma vez ou outra, tudo bem, mas era todo Todo dia é dia, todo complicado, né? complicado. E a fome era muito grande, viu? Você pode ter certeza. E, inclusive, eu tava com essa pergunta para te fazer, né? E sobre a questão se tinha um certo preconceito sobre a escola do bairro, né? Porque às vezes fala assim, mas assim, uma escola lá no centro, o centro de Castanhal é um bairro de Bairro Castanhal. de Qual é o Castanhal. bairro de Castanhal? O centro. Não pode. Por que com uma escolinha uma escola no Não bairro sei. Imperador, no bairro, seja qual for, não tem esse mesmo peso? Parece que tem um certo preconceito. Preconceito. As próprias pessoas que moram no bairro, às vezes optam em colocar o filho no outro bairro, né? Só por questão para dizer para poder o filho andar com aquela farda daquela determinada instituição. Mas, ó, Denis, nós estamos muito felizes hoje. Nós rompemos barreiras, né? Hoje nós atendemos alunos que moram no Santa Lídia, aquele condomínio Santa Lídia. Temos alunos que moram em Milagre, já temos alunos que moram na Vale do APU, temos hoje, matriculamos alunos que Tem, moram no tem, Titã, tem aluno do do APU. APU que vem para cá, porque viu na propaganda, viu na televisão e a criança quis estudar com a gente. E assim, a quantidade de pessoas que estão tirando, desmistificando a questão de que só o que é bom que é lá do centro tem sido assim espantosa, né? A qualidade tem falado muito alto também. Interessante, né? Porque hoje vocês anunciam, por exemplo, no SBT, né? Onde muitas pessoas. Um abraço aí para nossa amiga Cláudia, que esteve participando aqui do podcast. E aí você está brigando, entre aspas, brigando assim, mas no mesmo lugar onde as grandes, digamos, também, entre aspas, estão, né? Estão. Então, cresceu, está conquistando o mercado e está todo mundo junto ali e não tem fronteira, né? Isso, assim, nós sempre falamos que não há escola em Castanhal que caibam todos os alunos dentro. Então, há sol para todos. Então, assim, há pessoas que optam pela escola A, B, C, né? Então, assim, a Semente do Saber é mais uma opção. E temos nos colocado no meio das grandes, como você falou, lá do centro, como uma grande opção. Hoje os pais já tiram de uma determinada escola já de um nome já mais de peso do centro e já trazem para o Semente do Saber. Não, porque eu ficava me deslocando daqui do bairro para ir para lá, mas eu sei que aqui no bairro tem uma escola que oferece uma qualidade muito boa. Então a gente escutou muito esse relato, então isso faz muito bem para nós, né? Uhum. Massageia o ego, né? Mas calma, que a gente também não está subindo a cabeça e a nossa cabeça achar que nós estamos ali, então a gente vai procuramos manter a nossa qualidade, o respeito ao nosso cliente, o respeito ao nosso alunado, né? E que isso é muito importante e sempre com muita humildade.
Você falou aí a questão do preconceito. Quando alguém falou comigo pelo celular, ontem, né, passou uma mensagem disse assim: você pode me passar o telefone da diretora da escola, da dona da escola? Eu disse: eu acho que sou eu. Aí a pessoa disse: ah, desculpa, que eu vejo sempre você pelo portão. Quer dizer, alguém que está no portão, que está com uma vassoura, que Uhum. está ali trabalhando, atendendo, não pode ser a dona porque acha que é a escola. Tem um Já certo estereótipo aí, né? exatamente, Montado. poderia ser alguém já, ou alguém que não estivesse tão acessível ali, né? Então a gente procura manter essa questão da conversa, do pai, de estar ali, né? Para eles saberem, por mais que a instituição tenha crescido, né, em questão geográfica, em questão de número de alunos, porém, nós continuamos mantendo o mesmo tentando manter o mesmo afinco com a relação, né, Uhum. com os pais, aquele carinho, aquele cuidado. Interessante que isso é interessante porque é uma característica de empresas que crescem, né? É assim, quanto mais vai crescendo, o dono vai deixando, né, de dar uma atenção para algumas partes, até porque às vezes fica difícil, aí tem que botar gente, às vezes não consegue coordenar. Mas quando você consegue coordenar isso, consegue dar uma atenção, eu tenho uma dificuldade, né, aqui, porque é muita demanda e não consigo dar atenção para tudo. Mas é ruim quando você não, né? E por enquanto ainda a Cristiane está dando conta ali, né, de E eu gosto, viu? Se me tirarem disso aí, eu vou sentir muita falta. Por mais que eu tenha, hoje nós temos 3 coordenações, né? Fora a secretária, eu tenho, para chegar até mim, né? Elas passam por 3 coordenadoras. Hoje nós temos a secretária, né? Abraço aí para Paula Fernandes, a nossa secretária. é, Paula Fernandes, secretária. Então temos as coordenadoras, tem o meu filho que já trabalha no financeiro, então eu já. Mas quando chega no momento da conversa, eu quero estar presente. Entendeu? Eu faço questão de estar ali na hora da entrada ou da saída, dando aquele bom dia gostoso, dizendo vai para casa, tchau, meu bem. Para a criança saber que a tia Cristiane, ela gosta dela de verdade, ela quer, ela tem prazer em que ela esteja ali. Então muitas pessoas me conhecem como a Cristiane lá da escola, mas não sabem que eu sou a dona, entendeu? uhum, Pelo fato de eu ficar ali. Mas, assim, isso é muito interessante, porque tem muitos pais que dizem: não, só quero conversar se for com o dono. Né? uhum. Acho que acontece isso com você também aqui. Você pode colocar quantos funcionários você quiser, mas às vezes a palavra final vai ser a sua, Sim, sim. né? Então isso é legal, manter esse relacionamento com o nosso cliente. Vai chegar um momento, eu sei que eu não vou conseguir mais, Uhum. né? Isso vai ser fato. Mas enquanto eu estiver conseguindo, eu estou por ali, até mesmo porque a idade vai chegar, eu vou ter de me afastar, sair um pouco de cena, né? Mas enquanto eu estiver aguentando, eu tô lá. E, Cristiano, e você acha que é, o ensino ele vai ficar, vou usar um termo, ineficiente com essa questão da pandemia? Ou o que que tu pensa sobre isso? Assim, porque é difícil acompanhar o aluno, né? Na sala de aula, eu sei que eu já fui aluno e eu vou usar até um termo de um professor muito maluco, professor, eu esqueci o nome dele. Ele fala assim: não, eu não gosto de estudar, eu sou normal, né? Assim, eu fui assim, a questão de estudar, eu não gostava muito de estar ali, né? Assim, então já é muito difícil para alguns alunos, assim, eu ia sabendo que era necessário, né? Tem quem gosta de estudar, igual você, que se formou aí cedo, né? Mas assim, e cuidar dessa galerinha toda, e principalmente aqueles meninos, meu pai do céu, imagina, você tem que ser muito apaixonado pelo que faz. Mas assim, hoje, por estar um pouco, chama ensino híbrido, né? É, híbrido. Um pouco em casa, um pouco tal. Você acha que gera uma ineficiência no ensino? Olha, já dados, né, que comprovam que nós vamos ter quando essa pandemia passar, que eu creio que isso vai passar, nós vamos ter alguns anos para superar esses anos de pandemia, porque há crianças que estão já há 1 ano e completando 2 anos fora da escola física, estão só em casa recebendo as atividades. Essa criança ela está deixando de ter acesso a vários conteúdos que farão, né, falta no futuro. Quando ela for prestar um vestibular, aquilo ali vai fazer falta para ela. Nós não sabemos, nós não conseguimos avaliar ainda os impactos que essa pandemia vão causar.
né, que vai causar, que essa pandemia vai causar na questão da educação. Da economia está sendo devastadora os impactos, porém na educação nós também temos uma previsão muito negativa, porque as crianças elas não conseguem aprender com tanta eficiência no ensino remoto, tá? Os professores, por mais que se esforcem, as crianças têm uma certa dificuldade porque eles estavam acostumadas com a questão da presença do corpo a corpo do professor ali, tirando a dúvida, e também aquela questão daquela que não está tendo acesso de jeito nenhum, tá? Que o pai resolveu deixar fora da escola, né? Mesmo sabendo que ele pode ser responsabilizado, que ele tem optado em deixar fora da escola, por uma questão assim, não, ele vai ficar em casa, eu quero resguardar o meu filho, que é um direito também Também. da família, né? Mas assim, certamente, Denis, nós vamos ter eu disse até ontem lá em casa, eu acho que nós vamos ter no futuro, algum futuro aí próximo, uma geração de idosos trabalhando, dos preparados, porque os outros mais jovens eles vão demorar muito a se formar, né? E como é que nós vamos conseguir aí bons profissionais para o mercado, já que eles estão agora fora? As universidades estão formando todas EAD. Infelizmente estão dando os diplomas sem os alunos nem cursarem mais. Estão precisando entregar os diplomas sem os alunos cursarem. Então aquele curso que era presencial, ele está totalmente EAD. O aluno não era acostumado. E aí? Como é que vai ficar esses profissionais também aí no mercado de trabalho? Competindo com alguém que já estava trabalhando, que estava estudando, que teve um ensino mais normal. Tá? Pois é, Então, porque no Brasil a gente já tem alguns índices que precisam ser melhorado, INDEB, alguma coisa assim, né? Então, assim, para um ano parado, para recuperar isso é complicado, né? isso, essa questão desse IDEB já era muito baixo aqui no Brasil, né? Muito baixo. Então, assim, há municípios mesmo que esse índice são baixíssimos, assim, os níveis de aprendizado, assim, nós no Pará estamos muito abaixo, né, do 5 tão sonhado. E, assim, um ano, essas crianças já estão há 2 anos prejudicadas. Porque aquela criança que se matriculou em 2020 no primeiro ano, ela cursou o primeiro ano em 2019, vamos supor. Em 2020 ela faria o segundo ano, né, do ensino fundamental. Ela não cursou o segundo ano porque a mãe dela só ia buscar atividade. Ou esse ano ela está no terceiro ano porque ela precisou passar de ano. Ela está no terceiro ano, ela também está só recebendo as atividades. Essa criança ela está com nível de primeiro ano ainda. E E tá já está no terceiro ano matriculada, mas ela encerrando. está com o primeiro ano, entendeu? Então, o ensino médio, hoje, ele vai ser muito deficitário. E a escola pública ou a privada também foi obrigado a passar? Como é que foi um pouco disso? Não, assim, a pública sim, né? Houve o decreto, né, do nosso caso aqui no Pará, o nosso governador não foi aprovar, eles chamaram de promoção automática. Todos os alunos que estavam matriculados, que não pediram cancelamento, eles foram promovidos à série seguinte. Então, aquele que não foi nem na escola, só se matriculou, ele promoveu. Eu Alguns conheço um. eles estão terminando o ensino médio, terminaram o ensino médio com o terceiro ano sem ter feito nenhuma atividade, alguns. Então, esse aluno, essa criança, esse adolescente vai cair no mercado de trabalho. Como é que ele vai competir? Ele vai fazer um concurso? Como é que ele vai, a não ser que ele seja muito bom, né? E vai estudar em casa, que é bem pouco provável que os alunos façam isso. Difícil, porque eles perceberam a facilidade. Então, assim, na particular, não. Na particular, como foi oferecido o ensino, a particular ela entrou por uma outra resolução. Tá? Havia uma normativa que dizia, se o aluno não cursou, ele fica, ele retém. Tinha que reprovar. Tinha de reprovar. Podia haver reprovação na escola particular porque nós oferecemos a aula. Tá? Então, assim, nós tivemos vários casos de alunos que pararam ano passado na nossa escola e esse ano voltaram, se matricularam de novo. Né? E esse ano os pais disseram, não, ele não vai desistir porque eu percebi a besteira que eu fiz. Porque se ele tivesse continuado matriculado, ele tinha passado. Entendeu? Porque tem a opção do pai ir pegar a prova. O WhatsApp faz em casa. Só precisa de esforço, de né? esforço. Né? Então, precisou disso aí. Então, a criança hoje está repetindo um ano. O pai disse assim, não tem problema nenhum. Não tem problema para ti, que é pai, que não é tu que vai sentir. Mas a criança que já está com 14 anos dentro da sala de alguém que tem só 10, 12, ele vai dizer, tem alguma coisa errada aqui comigo. Porque ele tem um pensamento de 14 anos, ele está junto numa sala de gente que tem 12. Então, os meninos de 12 anos têm uma outra mentalidade, uma outra conversa. O de 14 já quer conversar outra coisa. Então, ele está
parou, ele está repetindo o ano, né? Aí começa aquela criança a ficar desmotivada, mas o pai ele não pensou nisso, ele só pensou nele. Ele pensou assim, não vai ter problema não, é melhor ele não perder a vida. Porém, a criança tinha, como eu já falei, ele tinha como conciliar a escola, porque ele tem essa facilidade de ir à escola, só buscar o bloco de atividades e levar para casa, né? E o filho fazer um esforço, estudar, baixa uma videoaula, vai lá, assiste o YouTube, faz aquela atividade, você teria sido. Então a criança esse ano estaria bem mais estimulada, né? Como meninos no 9º ano estão repetindo o ano, 9º ano, então ficou difícil a situação, né? E até porque é complicado o cenário, porque a escola ela não só escolariza, digamos, né? Não só, o aluno não só dá. Ele vai. Ali ele tem relacionamento pessoal, né? Tem a comunicação dele, tem a esporte. Quem dera se o aluno perdesse somente O conteúdo. o conteúdo. Mas Nossa. a escola é muito mais do que só o conteúdo, né? Exatamente. Então, o vínculo também afetivo que o aluno deixou de ter com o colega, né? Do relacionamento com a criança. Por mais que seja através do WhatsApp, eles conversavam, eles trocavam figurinhas, eles estavam ali. E aquela criança, talvez a opinião da criança, do adolescente, não foi nem ouvida. Diz assim, você só vai parar. Eu disse, não, mãe, eu não quero parar, eu quero estudar. Como alguns disseram assim, tio, eu não queria parar. Foi meu pai que me forçou a parar. Porque também tinha a opção, eu não quero pagar pelo ensino remoto, então tire seu filho daqui, coloque-o na escola pública, mas continue atrelado a uma instituição. Né? Porque nós já sabíamos que viria uma normativa para aprovar esses meninos, né? Porque o governo não iria prejudicar. E algum pai, não quero, não vai estudar em lugar nenhum, e não vai sentir nada não. Eu disse, olha, o psicológico, né, dessa criança, ele pode ser abalado. Primeiro que nós não estamos dentro do sentimento dos outros. Nós não podemos medir o que a outra pessoa está sentindo, mas nós podemos imaginar o que você, sendo tolhido, sendo tirado de algum ambiente que você gostava de estar, você foi cortado por aquilo ali. Alguém te tirou aquele direito. Imagine se você tendo tirado o seu direito de algo que você gostava, então não foi nem pedido a tua opinião. Quer dizer, o pai que fez isso, ele não pensou, né, nos danos psicológico que causaria nessa criança. Porém, ele pensou assim, não vou pagar, eu estou com medo, né? Mas tinha a opção de só buscar atividade. O teu filho não precisaria estar num ambiente ali naquela sala com os outros colegas. Só buscar. Era só uma vez por semana ir buscar e pronto. Interessante estar falando isso aí. Eu vou corrigir uma fala que eu falava que eu não gosto de estudar, né? Mas eu gostava de ir para a escola. Olha só, né? Por quê? Porque a escola oferece muito mais do que só o conteúdo. Aprendia ali, mas eu sabia que tinha uma recompensa do futebol, dos amigos, do não sei o quê. Então, a escola é muito mais que isso. Agora, Cristiane, estamos chegando para os nossos minutos finais. Quantos minutos aí já rolamos aí? 52 minutos, eu tô te Eita, falando. conversa E eu tinha muita boa! coisa para conversar aqui, mas Gente, eu falo muito. vamos deixar para uma próxima oportunidade que vai a gente queria entrar em outros pontos aqui, mas aí vai ficar muito grande. Mas é bom mesmo que as pessoas tenham esse gostinho de quero mais para a próxima. Mas assim, Cristiane, o que eu acho legal, e eu dou os parabéns aqui para você, para sua turma, para sua equipe, é que vocês são exemplos de inspiração, não desistiram, e eu tenho um ponto de vista um pouco complicado até para expressar, aí teria que ser mais uma hora de podcast, sobre a questão das políticas, né, para o ensino. Eu acho que é complicado, né, são ruins. Eu não acredito muito que os governos queiram, né, melhorar. Eu acredito não. Mas, por outro lado, eu acredito no empreendedor, né? Na empreendedora Cristiane. Eu acredito que fazem um trabalho com amor, com dedicação, entendeu? Que vai para cima, que veste a camisa da educação e que faz um trabalho, né, que muitas vezes, sem o apoio do governo, faz até meio que um trabalho do próprio governo, né, porque era para ter em primeiro lugar sobre isso, né? Então eu não creio que os governos querem fazer muita coisa, mas assim, ainda bem, graças a Deus que existem vocês, né, empreendedores que pensam na educação, né, como um todo, viu? Assim, quando a gente
resolve trabalhar com educação, acho que alguém nunca, não é assim, você acordou e disse, eu vou montar uma escola. Não, você tem que ter um sonho, né? Aquele sonho nasceu dentro de ti porque tu gostas muito de ensinar, tu queres dividir. Aí tu crias aquilo ali e vai lutar por aquele sonho. E a gente acaba se apaixonando, porque a educação ela é apaixonante. Para alguns é aterrorizante, como você disse, não é como é que vocês aguentam, mas quando a gente ama, a gente sente falta do barulho, entendeu? A gente gosta deles, vê-los correndo, andando por dentro dos corredores, a gente chamando a atenção deles, aquilo é muito bom, é muito gratificante. Tá? Então, assim, como você também falou da questão de que não gosta de estudar, eu digo para os meus alunos no ensino médio, que eu só lembro, esse tipo de conversa eu só falo no ensino médio. Eu digo assim para eles: estudar é horrível. Eles me olham assim de repente: quem foi que disse que estudar é bom? Estudar não é bom, não. Você fica sentada nessa cadeira, vem um blá blá blá, vem outro blá blá, mas estudar é necessário. É. Tá? Nós precisamos estudar. Escola é um lugar muito bom. Você faz amigos, você conversa, você tira o estresse. Você vem cheio de problemas, você desabafa com uma colega. Aqui você aprende, você vende. Até seus produtos tem colegas que levam, elas vão lá, fazem uma feira e vêm empreendedores da sala de aula. Então, no ensino médio a gente vivencia muito isso, acaba se tornando confidente. A professora já ouve, o aluno já conta o problema. Então, assim, a gente acaba criando aquele vínculo meio que de família, tá? Então, estudar é necessário. Eu hoje, se eu não tivesse estudado, eu fico olhando para o meu passado, porque eu tive uma pergunta assim que meu pai me fez aos 16 anos, quando eu terminei o magistério, se agora? Vai casar, né? Aí eu disse, o quê? Aí ele disse, vai casar, porque já tá com 16, já formou, já não é mais burra, assim que ele falava, né? Que por ele ser um pouco ignorante, ele dizia, já não é mais burra, então agora já arranjar um marido e casar. Eu disse, eu não vou casar. E vai ser o quê? Eu disse assim, eu vou ser professora, eu vou fazer faculdade, eu vou vencer na vida e tu vais ver só uma coisa, eu não quero casar. Eu casei aos 32 anos. 16 anos depois do que ele disse que eu precisava casar. Eu casei aos 32 porque eu dizia assim, eu tenho toda uma meta. Eu falo sempre para minhas alunas, primeiro vocês estudam, terminem uma faculdade, arranjem um emprego, comprem uma casa para vocês. Aí vocês vão pensar em arranjar um filho, comprar um marido, casar com uma pessoa que vocês gostam, que vão construir juntos a família. Né? E eu fui seguindo, eu até assisti um filme que falava sobre um diário que a mulher fez para a filha para ela seguir. E eu fiz assim, meu pai antes de falecer, ele chegou a me ver formada, né, comprei minha casa, tive o meu filho, né, e assim, eu disse pra ele, eu não te disse que eu não ia casar aos 16 anos, 18, que lá em casa eu tinha de casar aos 17, 18 anos, porque estava na hora de casar, né, para poder parar de dar despesa em casa, porque era muita gente, regra, né? É regra, né, antiga, e disse, eu casei aos 32 só, mas depois que eu já tinha uma estabilidade, já tinha passado num concurso público, já tinha minha casa, aí eu disse, agora eu vou casar, porque já tá na hora de casar, construir a minha família, né? E assim, eu digo para as meninas, para as moças, né, para as pessoas, para quem tá, como você falou, para quem tá aí tentando montar um negócio, vamos lá, vamos tentar, vamos sonhar, né? Sonhar o sonho e tornar esse sonho realidade, né? As dificuldades elas vêm, pensa, vai lá, tenta de novo, não desiste da primeira tempestade, porque elas vão vir sim, né? As pedradas vão vir, as palavras negativas vão vir. Claro, no seu trabalho eu tenho certeza que alguém disse, Denis, tu vai deixar de trabalhar para alguma empresa, então a Lani vai deixar de vender, de ser promotora, vai deixar. E aí, vocês vão conseguir, mas a gente prova para nós, não para os outros, a gente prova para nós mesmos que nós somos capazes e sim, foi um sonho sonhado, né? Pedindo desculpa aí pela redundância, mas é isso mesmo, na verdade, é um sonho sonhado e um sonho realizado. Né? Hoje o Semente do Saber, a minha menina, né, que eu sonhei, e ela hoje já é uma mulher de 25 anos, ela já não é mais uma garotinha, ela já tem 25 anos, né, ela já está no ponto já de gerar filhos e casar também, já está com uma mulher adulta de 25 anos e eu olho para trás e vejo como foi bom não ter desistido dela. E é meu grande prazer estar ali naquele lugar. Beleza. Olha, muito bom o bate-papo. Vamos ter certamente outras conversas. E aí, olha, estão dando um alô aí, ó, patrocinador de hoje. Cristiane, isso aqui é um presente, mas antes eu vou fazer uma mexer que nós vamos fazer um corte. Olha só,
uma lembrança aí, todo mundo que vem aqui, a gente dá para uma lembrança só. da Top Norte, da Top Presentes. Falei aqui, Top Presentes. E inclusive queremos a dona dessa empresa aqui, a mulher de garra também, guerreira, Dailane, né? Então, convidada aí para o nosso podcast, ela, mais Orivaldo e tudo mais, creio que eles vão aceitar. Então, isso aqui é uma lembrancinha para você, né? Obrigada. Top presentes. Top Presentes. Muito bem. Muito obrigado pelo podcast, Cristiane, mais uma vez. Quero agradecer e te parabenizar pela força, dar um abraço na tua equipe, que Deus continue prosperando os negócios, tá certo? E eu que agradeço a oportunidade de contar um pouco da nossa história, né? A oficina digital, assim, é um sonho da gente, a gente poder fazer parceria, Semente do Saber, juntar a oficina digital. Tenho certeza que os nossos negócios vão fluir muito mais, Com certeza. sendo geridos, né, gerenciados as nossas redes sendo gerenciadas pela oficina digital. Isso é algo que a gente já está, nós estamos no namoro, nós estamos ainda naquela fase de olhar, trocando olhares, né, e a gente vai chegar a um consenso com certeza. E a gente super indica mesmo, porque a gente sabe que vai bombar. Beleza. Então, galera, Nicolas, botou aqui para geral. Você que assistiu esse podcast, muito bacana. Compartilha esse podcast, curta aí, comenta, sei lá, quem que você quer estar aqui quem que você quer ver aqui no nosso podcast, no OficinaCast. E até a próxima.